Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodo 13, versículo 21 e 22, onde a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Estes versículos mostram o quanto Deus é zeloso por aqueles que o obedecem. O povo de Israel, quando é resgatado do Egito, eles iriam peregrinar pelo deserto em direção à terra de Canaã. Eles iriam ser direcionados por Deus por um caminho totalmente desconhecido. Um caminho que teria muitos obstáculos e que só poderia ser percorrido através mesmo da intervenção de Deus. Não tinha nenhuma outra alternativa. Só conseguiriam se Deus agisse por eles. Um caminho que o povo de Israel não conhecia e que jamais havia passado. E Deus seguiria o povo de dia, representado por uma nuvem que guiaria eles pelo deserto, e à noite como uma coluna de fogo. Na verdade, a nuvem e a coluna de fogo eram um sinal de proteção, de presença e de cuidado de Deus. E o único ponto de referência para guiar o povo até que chegassem à terra prometida. Seria um longo caminho, encontrariam muitas dificuldades, teriam muitas perseguições. No deserto, eles não encontrariam placas de orientações, não tinha placas de informações. Seria, na verdade, uma peregrinação sem mapas, sem bússolas. Eles teriam apenas uma nuvem de dia. Era algo sobrenatural. Eles teriam uma única certeza, que quando olhassem para a nuvem, sabia que Deus estava cuidando, estava direcionando. De dia, aquela nuvem que, ao mesmo tempo que guiava o povo de Israel, que servia de sombra, de refrigério no sol escaldante, à noite a nuvem se transformava em coluna de fogo para aquecê-los do frio que fazia abaixo de zero. Deus, ele é maravilhoso, saciou o povo de Israel enquanto peregrinavam pelo deserto em todas as necessidades que poderiam ter. Tudo isso revela o cuidado de Deus para com o seu povo. É por isso que o salmista diz no Salmo de número 91, versículo 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isto que acontecia no deserto. O povo descansava à sombra do Onipotente. Deus em todo tempo guardou aquele povo. Em todos os momentos lá estava a nuvem de Deus. Por isso a importância de ficarmos atentos a esta nuvem. Ela existe, ela é real. Os filhos de Israel precisavam estar atentos ao mover da nuvem de Deus, para que eles não perdessem ela de vista, para que eles permanecessem debaixo dela. Eles não tinham informação nenhuma, mas também não precisava, porque quem caminha debaixo da nuvem de Deus sempre terá direcionamentos e orientações vindas diretamente de Deus. No Salmo de número 121, versículo 5, está escrito que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Veja o cenário, milhares e milhares de pessoas, 600 mil só de homens, sem nenhum tipo de conhecimento de rota que deviam seguir, sem nenhum tipo de recurso tecnológico, totalmente dependentes da ação de Deus, de suas orientações, de seus alimentos. Não sabiam quanto tempo duraria a peregrinação. Tudo vinha de Deus. A única coisa que eles teriam que fazer era permanecer debaixo da nuvem de Deus. E eu quero que você entenda que Deus, ele vai mover coisas diante de você. E você precisa ficar atento e permanecer debaixo da nuvem de Deus. Porque Deus, ele não muda, ele continua sendo o mesmo Deus. E da mesma forma que o povo de Israel tinha que ficar atento ao mover da nuvem, você também precisa focar nessa nuvem. É preciso estar perceptível a esta nuvem. Ela se move e tudo é no tempo dela. Havia dias que a nuvem parava para o povo acampar, para o povo descansar, e por poucos dias ela se movimentava e o povo se preparava para segui-la. Outros dias ela parava e demorava mais tempo. Era tudo no tempo dela. E quem deveria estar atento era o povo.
Eles dependiam da nuvem. Assim é conosco. Nos dias de hoje, muitos se perdem no meio do caminho porque não souberam a esperar o movimento da nuvem de Deus. O segredo é estar conectado com esta nuvem. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito: para olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a nossa nuvem e nós devemos estar debaixo da palavra de Deus. A nuvem só manifesta onde há palavra. No deserto foi assim. A nuvem só manifestou após Moisés receber as orientações de Deus. E quem permaneceu debaixo da nuvem, permaneceu sob as orientações de Deus, viu acontecimentos extraordinários. Deus cuidou do povo nos mínimos detalhes. Deuteronômio 29, versículo 5, está escrito que durante os 40 anos que caminharam pelo deserto, nem as roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Sabe por quê? Porque dependeram de Deus, permaneceram na orientação de Deus. E é isso que Deus quer de você, que você dependa inteiramente dele. Nossa vida aqui nessa terra é igual a travessia pelo deserto. E precisamos das orientações de Deus. A direção de Deus é infalível. Nós devemos seguir a esta nuvem chamada Jesus. E ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12, que ele é a luz do mundo e quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir outro caminho que não seja a orientação de Deus, seguir outros caminhos que não seja o caminho de Jesus, é padecer na própria escolha, é se queimar de dia e se congelar de noite no deserto. A Bíblia fala de alguém que não quis seguir as orientações de Deus, de alguém que não quis andar debaixo da nuvem de Deus. Jonas preferiu a direção de Tarsis ao invés de ir para Nínive, e aparentemente tudo parecia estar favorável. Parecia que a direção estava correta, até que teve um encontro com um grande peixe. Suas forças se tornaram em nada. Dentro do peixe, Jonas aprendeu o que é a amargura de seguir a sua própria vontade, ignorando as orientações de Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida e você está perdida, sem saber o que fazer, que rumo tomar. Deus está cuidando de você, por mais que pareça que não esteja. Mas se você ficar atento ao mover da nuvem sobre a sua vida, você vai perceber que provavelmente é você que não está exatamente debaixo da nuvem e seguindo a sua orientação. E eu quero te convidar nesse dia para que você olhe mais para Jesus, obedeça mais a sua palavra e firma os seus pés no caminho do Senhor. Ele quer te ajudar a vencer todos os obstáculos que surgirem no deserto. Não existe outra opção. Sem Jesus, não sai água da pedra. Sem Jesus, o mar é fechado. Sem Jesus, as muralhas não caem. O caminho correto chama-se Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus e pedir para que Deus venha nos fortalecer no caminho dele, para que ele venha nos dar entendimento, para que nós possamos caminhar sempre com foco nessa nuvem chamada Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, oro nesse momento juntamente com essa pessoa que ouviu essa mensagem, para que o Senhor venha nos ajudar a caminharmos em obediência à Tua palavra, que cada passo que dermos possa ser baseado em Tuas orientações e direcionamento. Guia-nos com a Tua vereda e que nossa esperança esteja completamente em Ti. Nos livre das investidas do inimigo, que as lutas que surgirem durante o deserto sejam todas derrubadas pelo poder da Tua palavra. Amém e graças a Deus.